7 horas mais 36 minutos, 7h36, muito bom dia para você, eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 20 de março de 2025, já dito pelo Jones de Souza, Jornal da Manhã, começou o outono, gente, e começou hoje, né, às 6 da manhã, a gente está vivendo esse clima mais agradável, mais ameno de temperatura. Agora, se por um lado está mais ameno, a questão do clima, né, que a gente está vivendo, chega nessa fase do ano também aquele momento importante que muitas vezes muitos de nós nos atrapalhamos, que é a declaração de imposto de renda, gente. Como é um negócio complexo, porque todos os anos, tem todo ano, então deveria ser meio que rotina, né, deveria ser meio automático, mas não é, parece sempre que tem alguma coisa diferente, parece que sempre tem alguma coisa acontecendo e a gente, por mais que tenta fazer as coisas certas, parece sempre estar se enroscando em alguma coisa e gera muitas dúvidas. Imagina para aquele que está começando agora pela primeira vez, tendo que fazer a sua declaração. E para ajudar, né, esse ano, os nossos governantes meteram um negócio no Pix aí, né? E aí o pessoal se apavorou completamente, virou outra bagunça e chegou parar, né? A gente chegou a ter problemas nas transferências via Pix, né? Tão sério ficou o negócio. Então é uma situação que a gente sempre precisa se informar e começar sempre pelo básico. A declaração de imposto de renda, ela pode ser feita até dia 31 de maio. Atenção, hein? E eu vou conversar com a contadora Graciela Alamini, que vai explicar os principais pontos para evitar a malha fina. Bom dia para você, Graça. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente para dar um pouco de luz nesse momento para muitos de nós que é confuso. As pessoas têm muita dificuldade mesmo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, né? Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? Pelo espaço para a gente estar falando um pouquinho aí sobre esse assunto. Sim, é comum. As pessoas têm muitas dúvidas, mesmo os que já vêm declarando há anos. Todo ano surgem as mesmas questões, o que eu posso declarar, o que vai deduzir, eu tenho alguma coisa, mas eu declaro ou não declaro, sempre surgem essas dúvidas. E aí é o enorme, né, que a gente sempre, é impressionante como que fiquei com a sensação que a fatia, a régua, ela tá parece que tá, ela, na verdade ela tá baixando, né, para pegar com rendas menores, cada vez menores. Essa é uma sensação ou isso está acontecendo de fato? Acontece de fato. Na verdade, a atualização já vem há muitos anos, né, que não vem sendo feita. E agora tem essa promessa aí dos 5 mil, né, ser isento, mas até então nada concreto, né? Uhum. Então, enquanto não tiver, sempre quem está ganhando menos acaba tendo que declarar. Isso é impressionante. Bom, vamos lá então, vamos partir do feijão com arroz, né, pra gente compreender o óbvio, é aí que eu acredito que a gente erra muitas vezes, né? Quem precisa declarar o imposto de renda? Esse é o primeiro ponto. E houve mudança em relação ao ano passado, por exemplo? Sim, houve mudanças. Nós tivemos um aumento no teto em relação ao ano passado. Quem precisa declarar são as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888 ou rendimentos isentos acima de R$ 200 mil. Os contribuintes da atividade rural que tiveram receita bruta superior ao valor de R$ 169.440. Pessoas que possuem bens com valor total superior a R$ 800 mil. E também quem realizou operações em bolsa de valores acima de R$ 40 mil ou obteve ganhos tributáveis nessas operações. Muito bem, então a gente tem uma parcela ali significativa. Em cima disso, quais são os principais documentos que o contribuinte deve reunir antes de fazer a declaração, que é outro ponto fundamental aí? Primeiramente, os documentos pessoais, né? RG, CPF, comprovante de endereço, o informe de rendimentos, que é fornecido pela fonte pagadora, né? Como a empresa onde a pessoa trabalha. Se a pessoa for autônoma, né? Um comprovante de rendimentos desse trabalho autônomo, ou aluguéis, aposentadorias, pensões. Informe de rendimentos bancários, lá vai estar especificando poupança, conta corrente, aplicações.
os comprovantes das despesas, recibos e notas fiscais de despesas que podem ser deduzidas, né? Despesas médicas com educação, contribuição previdenciária também. Os documentos dos dependentes, né? Que os dependentes também reduzam as despesas. E documentação dos bens que ele tiver. Imóveis, veículos, participação em outras empresas, alguns investimentos, consórcios. Basicamente esses documentos. É quase tudo, né? Isso. E que é uma coisa que chama bastante atenção. O que acontece se uma pessoa que deveria declarar acaba não declarando, não entregando a sua declaração dentro do prazo? Primeiramente, o CPF fica irregular e possivelmente ela vá para uma malha fina, né? Para regularizar essa malha, ela vai ter que fazer essa declaração em atraso, o que vai gerar uma multa para ela, que varia de acordo com o valor do imposto, mas o valor mínimo dessa multa é R$ 165,74. Além disso, pode haver incidência de juros sobre o valor a ser declarado, né, o que vai aumentar aí esse montante ainda. E também ela pode ter alguns impedimentos caso ela tenha que fazer aí algum crédito, algum financiamento ou participar de alguma licitação, até porque a CND dela não vai estar saindo, né? Então, enquanto ela não se regularizar, seriam aí algumas dificuldades que ela teria por isso. Então, muitos desses casos ainda vai ter que pagar uma multa. Com certeza. E assim, a mínima é uma coisa, né? Mas dependendo da situação... Ela pode chegar até 20% do valor devido do imposto. Caraca. Além do imposto que já deveria ter sido pago, né? Em alguns casos, isso é tão cruel que em alguns casos o rendimento a mais que tirou vai ser perdido, né? Em função da multa. Então tem que ter muita atenção aí e procurar se informar, né? Da melhor forma possível para não cometer esse erro. Então, muita atenção, né? Porque dia 30 de maio, é o prazo final. Então a gente está aqui em março, né? Quando vê, não, mas tem abril inteiro, né? Mas a demanda é grande, todo mundo vai fazer, né? Esse é o problema. E o brasileiro, ele vai deixando, né? Para a última hora. Não dá para brincar com as coisas aí. Quais os erros comuns que podem levar o contribuinte a cair na malha fina? E a importância de ter um profissional balizando, né? Porque, olha, é muito termo técnico, né? Assim que a gente tem que ter que a gente não tem domínio. E às vezes a gente interpreta de outra coisa. E não é bem assim, né? Isso. Então, primeiramente, inconsistências nas informações, né? A Receita ela faz um cruzamento de dados ali, então essas inconsistências podem levar à malha fina. Omissão de rendimentos, né? Você não declarar tudo que você ganhou, às vezes você tem mais que uma fonte pagadora, acabou declarando uma só. Despesas não comprovadas, que não tenha documentação para ser comprovada, tipo despesas fantasmas, a gente até chama assim. Erros de digitação também, né? Às vezes a própria pessoa que está fazendo colocou lá um valor errado, isso gera essa inconsistência. As declarações fora do prazo, que já incidem na malha para a pessoa se regularizar. E uso inadequado também de deduções, às vezes não são dedutíveis e as pessoas colocam essas deduções, então a Receita já aponta também, né, esses erros. E também não declarar corretamente os investimentos. São algumas das causas aí da malha fina. Uma coisa que gera dúvida é o que deduzir, né? Isso, o que deduzir. Ali, as principais, né, despesas para deduzir são as despesas médicas, né, gastos com consultas, exames, tratamentos, internações, educação, né, tanto do contribuinte quanto do dependente. Contribuição previdenciária, né, a previdência privada também, esse valor a gente pode estar deduzindo. Os dependentes, né, os filhos. Pensão alimentícia, essa quando judicialmente reconhecida também. Despesas com livro caixa seriam para profissionais autônomos, tipo dentistas, advogados. Essas despesas que são necessárias para a atividade profissional, elas podem ser deduzidas também. E também doações, né? As contribuições aí a projetos culturais, esportivos, Fundo da Criança e Adolescente, isso também pode ser dedutível. Olha, é interessante aí, uma forma também de contribuir e um estímulo para a contribuição, né? Sim, nesse sentido. Quem recebeu dinheiro em Pix
precisa informar isso na declaração, que é o que a gente estava falando lá no começo, que esse ano foi o assunto, né? Sim, essa fica bem polêmica, né? O pessoal falou bastante aí, início do ano deu aquele boom por causa do Pix. Sim, mas vai depender caso a caso, né? Caso o valor seja ali um empréstimo, algum tipo de pagamento de pessoa física, mas assim, sem vínculo de trabalho, ele pode precisar declarar, mas a gente vai ter que analisar o que é, né? Agora, caso seja uma pessoa jurídica, uma prestação de serviços, uma venda de um produto, daí sim, deve ser declarado. Desde que configure rendimento. Configurou rendimento, a gente precisa declarar. Por exemplo, um freelancer, né? Então, ele provavelmente recebeu ali no Pix. Ele precisa declarar esse valor que foi um rendimento para ele. Vamos colocar outra questão que se enquadra nisso, que está cada vez crescendo mais, que quem tem MEI, né? Então tem muita gente prestando serviço e utilizando. Até que ponto? Porque muitas vezes é muito prático, né? Você recebe no Pix e por aí vai. O MEI, na verdade, por ele ter um limite baixo, agora até esse último final de ano ali, bastante MEI foi notificado por ter extrapolado já o limite, né, dos 81 mil. Porque tu vai recebendo no Pix... Perde o controle. Isso, e quando você vai fazer a tua declaração, você está declarando dentro dos 81 mil, mas dentro do que você recebeu mesmo, lá na tua chave Pix do teu CNPJ, a Receita sabe que foi mais que aquilo, né? Então, isso que está fazendo com que essas empresas aí estejam recebendo essas notificações aí que extrapolaram o limite para a exclusão do MEI. Bom, agora educação financeira, né? Mais do que nunca separar dinheiro da empresa, né? O MEI é uma empresa, entendeu? Não é só. Com certeza. Então, separar esses ganhos vai ajudar muito até para ter um controle, né? Com certeza, porque também o que você tem que ter controle? Tudo que entrou ali não significa que é o teu lucro, né? Você também tem as despesas. Sim. E o MEI, ele é feito em cima da receita bruta. Então, por isso que tem muita dificuldade ainda, que o pessoal não entende. Mas eu não ganhei os 81 mil. Mas o MEI, ele é contabilizado pela receita bruta e não pelo seu lucro, né? Com certeza. Isso tem que estar bastante atento quanto a essas questões. Então, tem aí essa movimentação do Pix, né? Que a gente tem que ficar atento. Porque senão se torna muito fácil, né? Você não precisa prestar nenhum serviço, eu posso estar aqui emprestando dinheiro para quem eu quiser e as movimentações também altas, né? E aí chama, querendo ou não, aí tu tá chamando atenção, né? Com certeza. Não tem como não. Tem que estar bem ciente disso e deixar muito bem claro. E como declarar os rendimentos de aluguel e outros investimentos? Bom, já diz, né, que hoje qualquer das nossas cidades aqui, você ter umas casas para aluguel já é uma situação que você dá uma respirada aí pro resto da vida, né? Ganha um rendimento garantido. Só que, apesar de para muitos ser um rendimento extra à parte, ele gera também algumas questões que precisa prestar atenção. Sim. No caso, o aluguel, ele é como uma aposentadoria hoje em dia, né? Para as pessoas. Mas, assim, a gente tem um campo específico, né, dentro dos rendimentos tributáveis para estar declarando os aluguéis ali mês a mês, né? Então, tem certinho ali esse campo para a gente somar o montante. Porque esse valor de aluguéis, mesmo ele sendo uma segunda fonte de renda, ele vai somar com a sua renda principal, né? Na hora de você declarar o seu imposto de renda. Então, nós temos esse campo aí, onde a gente informa mês a mês o rendimento e também a gente pode lançar o abatimento ali, as despesas, né? O IPTU desse imóvel, algumas despesas ali que se enquadrariam. Perfeito. Você trouxe uma frase importante, né? Que já imagina, né? Se a gente já aqui vamos dizer, na nossa contadora, a gente já elimina esse argumento, imagina quando chegar lá, né? Tipo, não se configura como renda extra, né? Para receita não tem, é faturamento, né? É faturamento. E é importante, faturamento, não adianta, não tive um lucro, um lucro bem menor. Para receita isso não vai importar, né? Não.
Então a gente tem que estar atento também a esses pontos. Quem nunca declarou o IR antes e que precisa saber, o que ele precisa saber para evitar problemas também? Primeiramente, precisa saber se enquadra em alguma das obrigatoriedades, né? Uhum. A principal ali, que seria os rendimentos tributáveis acima dos 33.888, é a regra principal dela, né? Ou em alguma das outras que a gente citou. Mas a primeira coisa é saber, por isso que eu falo, quando você recebe ali da empresa o seu informe de rendimentos, converse com o contador, ele já vai analisar, ele já vai te dizer se você está obrigado ou não. Isso é legal, isso é legal. E aí entra uma questão que para mim é uma pergunta óbvia que eu vou fazer aqui, mas eu vou brincar, né? Por tudo que a gente já conversou aqui, eu acho importantíssimo, porque não gostaria nem de pensar de ter que fazer o imposto de renda, por menor que seja, não importa a proporção, mas só por todas essas questões que a gente pode passar, pode negligenciar deixar em aberto. Enfim, a pergunta é: quais as vantagens de contar com a ajuda de um contador na hora de declarar o imposto de renda? Para mim ficou claro, agora para quem não ficou claro, explica. Primeiramente, assim, segurança e precisão, né? Porque a gente possui o conhecimento técnico ali atualizado, otimização das deduções, auxiliando ali o máximo o contribuinte para resultar em um valor de imposto menor a ser pago ou uma maior restituição, quando for o caso, né? O planejamento tributário, orientando ali sobre estratégias para serem usadas durante o ano para a organização financeira, porque a gente só pensa no imposto de renda na hora de declarar, mas nós estamos declarando o ano passado. Então a gente, né, tem que estar levando ali certinho para quando chegar agora na hora de declarar não bater aquele desespero, né? E também uma assistência em caso de uma malha fina, economia de tempo e evita o estresse. Com certeza, evitar o estresse, né? E não perder dinheiro, né? Que se fazer mal feito não adianta. A gente vai pagar de qualquer jeito, tá? Esse é um ponto. A gente vai ter que pagar de qualquer jeito, então vamos nos organizar, procurar ajuda profissional e bola pra frente, né? É óbvio que quando a gente fala de imposto, a gente sempre quer reduzir, porque se tu for do mercado e prestar atenção na nota fiscal, você já paga um monte de imposto. Enfim, e essa época do ano já é difícil, você já está pagando IPVA, já está pagando IPTU, enfim, além da gente comprar as coisas, a gente tem que pagar imposto para manter as coisas, e parece que a gente fica em loop. Eu sei que a maioria do cidadão ele fica chateado com tudo isso, né? Porque a gente faz parte de tudo isso, mas não adianta. Nesse caso, a melhor forma é procurar um profissional, fazer com a maior transparência possível e bola pra frente. Eu quero agradecer aqui a presença e parabenizar aqui pelas informações muito claras nesse sentido, e fica a dica, né, gente? Vamos lá, vamos prestar atenção que já é dia 30 de maio. Dia 30 de maio fecha aí a declaração do imposto de renda até o dia 30 de maio. Conversei aqui com a contadora Graciela Alamini, que explicou os principais pontos para evitar a malha fina, ou, como você preferir, o famoso leão. Obrigado, Graci. Eu que agradeço a oportunidade aqui, o espaço que a Rádio Jornal cedeu o convite. Aos ouvintes, né, que tiverem alguma dúvida, podem estar me procurando também no escritório. A gente tira as dúvidas, analisa os documentos e tenta aí achar o melhor caminho para ficar dentro da lei. Muito bem. Vocês trabalham com empresas, pequenas empresas, pessoas físicas? Sim, pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas desde MEI até grandes empresas, de todos os tamanhos e também de todas as formas tributárias. O meu escritório está localizado aqui na Rua Getúlio Vargas 21, no centro. Alamini Contabilidade. Quem puder também seguir lá no Instagram, Alamini Contabilidade, Gra Alamini. Ali a gente tenta postar alguma coisinha também e tá tirando dúvidas, estamos conversando por lá também. Perfeito, 7h mais 56 minutos, 7h56. Vamos virar direto, Andrezinho, porque a gente vai falar agora de esporte. Graça, pode ficar à vontade, tá?